Por ocasião de um evento memorável organizado pela Faith and Culture, George Weigel, eminente teólogo e voz de destaque na cena intelectual católica americana, teve a oportunidade de partilhar a sua visão sobre o futuro da Igreja e sobre as qualidades essenciais que o sucessor de Pedro deve ser proprietário. Esta ocasião não só destacou a acuidade analítica e a profundidade de pensamento de Weigel, mas também proporcionou aos participantes um momento de reflexão sobre a trajetória futura da Igreja num mundo em rápida mudança. O diálogo foi aberto com uma cordial recepção a Weigel, que expressou a sua gratidão pela oportunidade de diálogo e pela publicação italiana da sua última obra, O Próximo Papa. Este gesto de gratidão destacou imediatamente a intenção colaborativa e o respeito mútuo entre o autor e a organização anfitriã, estabelecendo um terreno fértil para um debate aberto e construtivo. Durante o seu discurso, Weigel descreveu a situação atual da Igreja, destacando como os tempos exigem uma liderança capaz não só de navegar nas complexidades do mundo moderno, mas também de fortalecer a unidade da própria Igreja. Ele enfatizou a necessidade de clareza doutrinária e moral que possa servir de farol numa era caracterizada pelo relativismo e pela confusão. A sua reflexão centrou-se na importância de um pontificado que saiba ser, ao mesmo tempo, guardião da tradição e projetado para os desafios do futuro, capaz de interpretar os sinais dos tempos à luz do Evangelho. A referência à figura de Pedro como fundamento da unidade e da continuidade apostólica da Igreja foi um momento chave do seu discurso. Weigel sublinhou como o próximo Papa deve encarnar plenamente este papel, agindo como uma ponte entre a fé dos padres da Igreja e as necessidades do mundo contemporâneo. A sua visão não negligencia as dificuldades e provações que a Igreja deve enfrentar, mas propõe uma abordagem enraizada na fé, na esperança e no amor, que considera essencial para superar as divisões e promover uma unidade renovada entre os fiéis. O cerne da sua mensagem diz respeito à necessidade imperiosa de o próximo Papa encarnar uma liderança que esteja enraizada na tradição apostólica e vigorosamente comprometida com a nova evangelização. Weigel sustenta que este dualismo não é contraditório, mas essencial para enfrentar os desafios do século XXI. Ao analisar os pontificados de João Paulo II e Bento XVI, Weigel destaca como ambos os papas souberam combinar fidelidade doutrinal e abertura ao diálogo com o mundo, sustentando que o seu ensinamento continua a oferecer uma bússola preciosa para o futuro. Weigel considera a sua capacidade de abordar questões complexas, com raízes profundas na tradição católica, combinada com uma consciência aguçada das questões contemporâneas, um modelo a imitar. No entanto, Weigel não se esquiva de considerar as questões críticas e as tensões que caracterizaram o atual pontificado do Papa Francisco. Embora reconheça os méritos do Papa em chamar a atenção para questões como o cuidado dos pobres e a importância do diálogo ecumênico, Weigel destaca alguns pontos de atrito relacionados à gestão de questões doutrinárias e à comunicação das posições da Igreja. Segundo Weigel, esses aspectos têm gerado, por vezes, confusões e debates internos, chamando a atenção para a necessidade de um ensino que possa ser claro e coeso. A visão de Weigel para o futuro da Igreja cristaliza-se na ideia de que o próximo Papa deve ser um homem de profunda oração, dotado de sólida compreensão teológica e capaz de liderar a Igreja numa época marcada por profundas mudanças sociais e culturais. Você terá que ser um líder que não apenas olhe para o passado com respeito, mas também seja capaz de se comunicar com o presente de maneira criativa e profética. Weigel sublinha a urgência de um Papa que possa fortalecer a unidade interna da Igreja e promover uma mensagem de esperança e conversão para o mundo inteiro. O futuro da Igreja Católica, segundo Weigel, baseia-se numa série de pilares fundamentais que o próximo Papa não só deverá reconhecer, mas encarnar com vigor e determinação. A principal delas é uma vida espiritual profunda enraizada na oração e na meditação nas Escrituras, que serve como fonte de força e orientação no tumulto do mundo moderno. Weigel afirma que somente a partir de uma base espiritual sólida podem surgir as decisões sábias e as ações corajosas necessárias para enfrentar os desafios atuais. Além disso, a capacidade de manter a clareza doutrinária e moral numa era de relativismo
é considerada essencial. Weigel destaca a importância de uma profissão docente que não se limite a reagir às tendências culturais dominantes, mas que saiba propor proativamente a beleza e a verdade da fé católica de forma convincente e acessível. Isto inclui a capacidade de dialogar com diferentes ciências, artes e culturas, encontrando pontos comuns sem comprometer a integridade da doutrina. Outro aspecto fundamental identificado por Weigel é a necessidade de um forte compromisso com a nova evangelização. O próximo Papa deve ser um líder que compreenda a importância de chegar não só àqueles que estão à margem da Igreja, mas também àqueles que, apesar de viverem em contextos tradicionalmente cristãos, perderam o sentido da fé. Isto exige uma abordagem pastoral inovadora, capaz de responder às questões existenciais do homem contemporâneo e de reavivar a esperança no Evangelho. Finalmente, Weigel sublinha a urgência de promover uma cultura de sinodalidade autêntica, onde se fortaleçam a comunhão e a corresponsabilidade entre os diferentes níveis da Igreja. No entanto, ele adverte contra interpretações reducionistas da sinodalidade, que poderiam resultar no relativismo doutrinário ou na fragmentação da comunhão eclesial. Portanto, o próximo Papa deverá exercer um delicado equilíbrio entre ouvir e orientar, entre abertura e fidelidade à tradição. Neste contexto, George Weigel não esconde a complexidade e as dificuldades que aguardam o futuro líder da Igreja Católica. No entanto, a sua mensagem não é sem esperança. Ele confia que, através da orientação do Espírito Santo e da coragem de enfrentar com fidelidade e criatividade os sinais dos tempos, o próximo Papa poderá inaugurar um capítulo de renovação e testemunho evangélico para a Igreja no mundo contemporâneo. Ao abordar os desafios futuros, George Weigel enfatiza fortemente que a esperança deve ser o farol que guia a Igreja Católica na sua jornada através do século XXI. Esta esperança não é um optimismo superficial, mas está enraizada na fé na providência divina e na ação do Espírito Santo na vida da Igreja. Weigel lembra AOS ouvintes que, apesar das dificuldades e crises que marcaram a história da Igreja, ela sempre soube renovar-se e emergir mais forte, testemunhando a presença viva de Cristo no mundo. Weigel identifica na fé dos mártires, na sabedoria dos padres da Igreja e no ardor dos santos, as fontes de onde tirar inspiração e força. A riqueza espiritual e teológica da Igreja é vista como um tesouro inestimável que o próximo Papa deve valorizar para inspirar uma nova época de evangelização e de testemunho cristão. O desafio será comunicar a beleza e a profundidade do Evangelho numa linguagem que seja relevante para os homens e mulheres de hoje, respondendo às suas questões mais profundas e às suas aspirações mais verdadeiras. Ao mesmo tempo, Weigel destaca a importância de abordar com coragem e decisão as questões internas que exigem reforma e renovação, desde a gestão da Cúria Romana, AOS métodos de formação nos seminários, da transparência financeira ao cuidado pastoral às vítimas de abusos. Estes são aspectos cruciais para restabelecer a credibilidade e o testemunho da Igreja no mundo. Olhando para as periferias geográficas e existenciais, Weigel vê enormes oportunidades de crescimento e evangelização. Sublinha a importância de ouvir e valorizar as experiências das igrejas locais em diferentes contextos, desde as metrópoles ocidentais até as comunidades rurais do sul do mundo, reconhecendo a riqueza de dons e carismas que o Espírito Santo inspira continuamente no povo de Deus. A reflexão de George Weigel, profundamente enraizada na tradição católica e ao mesmo tempo dirigida aos desafios do presente e do futuro, convida os fiéis a examinar a sua consciência sobre como viver autenticamente a sua fé numa era de rápidas mudanças. A sua análise, embora aborde questões complexas e por vezes dolorosas, está imbuída de um sentimento de esperança que encontra o seu fundamento na confiança na orientação do Espírito Santo e na presença imutável de Cristo na Igreja. Se você gostou do vídeo, comente amém. Deus o abençoe.